começar, que hoje tem muito assunto bacana. Ainda bem que você está aqui mesmo, quem está aqui, quem vai chegar, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcela Quieco, óbvio que vocês já sabem. Eu sou psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. E agora nesse desafio de 21 dias, que eu chamo de meia maratona, porque meia maratona é a distância de 21 quilômetros. Nesse desafio de 21 dias, a gente vai ter 21 dias aqui de lives, todos os dias no mesmo horário, de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Temas variados, que vocês mesmas que trouxeram para mim já, com perguntas e tudo. E para ajudar vocês a destravar de vez mesmo essa vida amorosa, a conseguir encontrar o caminho pro amor, para ter um relacionamento seguro, duradouro, fiel. E o tema de hoje é ótimo. Pare de se sentir inferior. E se tem uma coisa que muita gente, eu não vou dizer só mulher não, que muita gente sente é o complexo de inferioridade. Então hoje aqui eu vou trazer para vocês, primeiro, o que é isso? Parece óbvio, complexo de inferioridade, mas não é tão óbvio assim não. Eu vou explicar para vocês o que é um complexo de inferioridade, como que a gente desenvolve isso, como é que começa a gente a desenvolver essas ideias de que não somos piores ou tem alguém melhor, enfim. Então como é que desenvolve isso, como é que começa, como é que se manifesta na nossa vida adulta e por fim, como que a gente acaba com isso, como é que a gente lida com esse complexo de inferioridade até a ponto de erradicar ele da nossa vida. Então a gente vai ver essas 4 coisas aqui hoje sobre complexo de inferioridade. E quem tiver pergunta, tem uma caixinha aqui para mim de perguntas numa interrogação, que quem tiver perguntas pode escrever essas perguntas aí, que depois eu vou abrir para responder essas perguntas de vocês, para eu conseguir fluir no conteúdo bacana. Mas pode deixar perguntas na caixinha de perguntas, é melhor, ou então aqui nos próprios comentários. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, é normal a gente se sentir inferior em algum momento da nossa vida. Afinal, a gente não é perfeita e em algumas coisas que a gente faz, tem alguém que faz melhor, tem alguém mais habilidoso. Em algumas coisas práticas, a gente de fato é inferior, porque tem alguém que sabe fazer melhor. Só que o complexo de inferioridade, ele já é quando a frequência disso atrapalha a nossa vida e as ideias vêm de forma repetitiva, do tipo, todo mundo é melhor que eu não sou boa o suficiente, fulana chama mais atenção que eu, ou é mais atraente do que eu nunca vou conseguir ser como cicrano ou como fulana, nada que eu faço tá bom, parece que nada que eu faço serve ou adianta. Então o que é um complexo de inferioridade? É um conjunto de ideias que a pessoa, você aí, tem sobre você mesma, até a nível inconsciente. E essas ideias que você tem sobre você, elas determinam o seu autoconceito. O que é autoconceito? É a forma como você se vê. Então esse conjunto de ideias que você tem sobre você determina o seu autoconceito. Ou seja, eu até fiz algumas anotações aqui que eu não posso deixar de passar, porque é super importante. E como é que... Calma aí, deixa eu ver aqui, por não se sentir... Tá, e uma coisa que tem tudo a ver com o que eu trago pra vocês é como é que esse complexo de inferioridade atrapalha nossos relacionamentos amorosos também. Porque uma vez que a gente não se sente boa o suficiente ou segura o suficiente, a gente tem dificuldade de tomar boas decisões em relação ao nosso parceiro, em relação a nós mesmos, na nossa relação. E a gente também compromete o nosso bem-estar. Por quê? Se a gente não tem segurança e confiança ou tá sempre com aquelas ideias de autoconceito negativas sobre a gente, como é que a gente vai ter uma qualidade na forma de se relacionar e de ser mesmo? Como é que a gente vai conseguir alimentar e dar o nosso melhor para os outros? É difícil, porque sempre parece que vem aquela vozinha lá dentro alertando que a gente não tá fazendo direito, não é assim, tá vendo? Olha lá você de novo. Parece que vem aquela vozinha que aciona ali dentro, que isso nada mais é do que esses conceitos inconscientes. Mas o que eu quero te trazer aqui hoje é tudo isso
a consciência, porque você vai entender como é que começa tudo isso e por que hoje algumas mulheres vão se reconhecer muito com esse complexo de inferioridade, muito inseguras, outras nem tanto. Mas é legal você poder perceber o quão que isso tem afetado sua vida, porque eu vou te ensinar formas de tirar isso daí, erradicar isso da sua vida. E aí, por exemplo, a gente foi criado e aí às vezes você teve aí um pai muito crítico, uma mãe muito crítica, às vezes de te comparar com os irmãos, sabe? Fulana, sua irmã, fulana, olha como é que fulana tá fazendo, fulana faz melhor que você não faz nada direito mesmo. Essas frases é o que vão criando o nosso autoconceito. Não só frases, mas a forma como nossos pais, ou quem cria a gente, reage ao que a gente faz ou deixa de fazer. Isso que vai criando o nosso autoconceito. Ah, você não serve pra nada mesmo. E aí vocês que são mães e pais, vocês vão ter tanto uma visão de onde pode ter começado o problema de vocês, como também uma forma de olhar com mais cuidado para como vocês têm reagido às situações que acontecem com os filhos de vocês, em que vocês poderiam, pelo contrário, incentivar ou reforçar, alimentar, elogiar de forma verdadeira, ao invés de alimentar esse complexo de inferioridade. Porque quando a gente é criança e é normal isso, a repressão faz parte do nosso processo de desenvolvimento. O que é repressão? É você saber que você não pode morder fulano, cuspir em cicrano, beliscar não sei quem e tal. Isso é normal no nosso processo de criação e desenvolvimento e é essencial para a gente se moldar, porque a gente vive em sociedade e a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, as regras e etc. Mas quando situações repressivas vêm com muita frequência desde criança, isso vai alimentando, isso vai alimentando mesmo, prejudicando e comprometendo ainda mais essa segurança de si mesmo que a criança vai ter e vai precisar ter quando crescer. Então aqui, o que é esse complexo de inferioridade? É um conjunto de ideias que a gente tem sobre si mesmo, correto? Então presta atenção, que às vezes a gente pode até pensar assim, ai, mas é porque fulano fala isso de mim, aí eu me sinto mal. Ou cicrano, quando cicrano ou beltrano fala isso, que eu fico me achando lixo, me sentindo lixo e tal. O complexo de inferioridade, essas ideias estão dentro da gente. As pessoas e as situações, elas só ativam o que tem dentro da gente. Por isso que às vezes uma coisa que seu parceiro, seu marido fala aí pra você em algum momento, ou algum conhecido, parente, amigo, fala pra você sobre, você não faz nada direito, vamos supor. Isso pode acionar em você um gatilho assim, uma ferida, uma coisa que, meu Deus, tá vendo? Não tem valor. Mas já em outra pessoa isso pode falar, fica quieto, você não sabe nem o que você tá falando. E a pessoa ou simplesmente não responde nada e isso não ressoa dentro dela. Então é importante você entender que quando eu falo de autoconceito, quer dizer que é seu com você mesma, tá? Porque mais na frente você vai ver aqui que eu trago exemplos de como que pessoas que criticaram muito a gente, como é que isso pode ter sido, digamos que essa semente pode ter sido plantada de fora para dentro. Mas na nossa vida adulta, é de dentro para fora que as coisas ressoam. Tá ficando claro? Se estiver ficando claro, me avisa aqui. Bom, o que mais? E aí, então vamos lá. Marcela, como é que desenvolve esse complexo de inferioridade? E eu quis trazer alguns exemplos práticos de como é que a gente desenvolve isso, porque é tudo real, cara. É tudo real. E às vezes você se reconhece em um, mas não se reconhece em outro, por isso que eu trouxe vários e não quero deixar passar nenhum. Vocês aqui sabem, óbvio, por tudo que eu já falei aqui, que esses conceitos básicos que a gente tem sobre a gente mesma, eles são moldados muito mais na infância, até 8, 9 anos, do que a partir disso. Então, situações, assim como hoje, as pessoas são alguma de vocês aí que é muito ciumenta, ou ansiosa, ou insegura, isso é tudo sintoma de algum problema de base. Então, assim como esses sintomas de um problema de base, o complexo de inferioridade é também isso. Ele é um sintoma, ele é um reflexo de algum problema na base ali. E quais são
ou as possibilidades que podem ter gerado isso. Vamos lá. Primeira, quando uma pessoa desde criança não recebeu o afeto necessário dos pais ou de quem criou, e isso, por conta disso, ela não teve as necessidades básicas emocionais, tá? Satisfeitas, porque todo mundo tem necessidade básica emocional e precisa ser satisfeita. Então, quando desde criança os pais não deram esse afeto necessário por N motivos, às vezes trabalhou demais, às vezes que não tinha cabeça para dar atenção para os filhos, de tão problemático que era o relacionamento, ou às vezes por N motivos. Esses pais podem ter sido ausentes afetivamente. Às vezes os próprios pais nem receberam afeto e por isso não sabem nem como passar isso para os filhos, ou não souberam. Então a criança, ela cresce acreditando que ela não tem valor, porque ela não recebeu atenção, ela não se sentiu importante desde criança em diversas situações. E eu não estou dizendo que ela não era importante. Tudo que a gente traz na ADI, na abordagem direta do inconsciente, traz muito isso. Os conceitos que a gente tem sobre si mesmo, por exemplo, meu pai não me amou, minha mãe não me deu atenção, minha mãe não se importava comigo, por exemplo. Eu lembro daquele dia que minha mãe não fez isso e aquilo, eu fiquei chorando. A conclusão que você tira da situação de que tipo, eu não tenho valor, ela não me ama ou ele não me ama, essa conclusão, ela é única e exclusivamente sua, porque não quer dizer que seja verdade, entende? Não quer dizer que ali realmente não tinha amor. Então, todos esses exemplos que eu vou trazer aqui, a maioria deles está muito mais ligado a como você percebe também. Óbvio que um pai e uma mãe que trabalham muito fora, é óbvio que eles não estão dentro de casa mesmo, mas não quer dizer que não tem amor. Só que a criança percebe como se não tivesse afeto, eu não sou importante, e ela cresce sem confiar em si mesma, entendeu? Então, para ela é normal, entre aspas, não sentir o amor das pessoas. Isso pode desencadear um complexo de inferioridade. Segundo, o contrário. Uma criança que recebeu demais. Aí pode ser filho único, ou pode não ser filho único, mas aquela criança que a gente pode dizer mimada, muito paparicada, ou que o pai e a mãe criou numa bolha, cuidando demais, né? Óbvio que por amor também, para não deixar que nada de ruim aconteça, mas aí essa criança cresce e se torna uma pessoa dependente, que não confia na própria capacidade de fazer as coisas darem certo, ou na própria habilidade que ela tem de fazer as coisas. Então você percebe? No primeiro tinha falta, nesse o excesso também compromete. Porque se você faz muito, aí vamos imaginar que eu sou uma mãe super protetora, faço tudo pelo meu filho, evito que ele faça isso ou aquilo, então ele cresce sem conhecer até. Olha, presta atenção, ele cresce sem conhecer as próprias habilidades. Isso compromete, isso alimenta, isso faz nascer nessa pessoa que cresce um sentimento de inferioridade, um complexo de inferioridade. Beleza? Terceiro, deixa eu beber uma água aqui. Uma criança que nunca recebeu elogios. E pelo contrário, aí pode ter crianças que nunca receberam elogios e também crianças que foram muito criticadas, sabe, pelos pais. E não precisa nem dizer por quê, né? Que se ela faz alguma coisa ou deixa de fazer e é criticada por isso, ela obviamente está entendendo o que a criancinha naquela situação? Eu não sei fazer nada, é melhor eu não fazer da próxima vez. Realmente eu não faço direito. É isso que ela vai registrando ali, até a nível inconsciente mesmo. A mãe pediu pra filha, pra irmã mais velha, dar um banho na mais nova, ou fazer a papinha da mais nova. Aí botou pra cozinhar, passou do negócio, do ponto, aí ela vira e fala, você não faz nada direito mesmo, eu não posso contar com você. Coisas desse tipo. Então, pais muito cruéis nas palavras também alimentam na gente um senso de inferioridade. E isso é mais comum do que a gente pensa até. Não sei você na sua infância, o que você vai reconhecendo aí que você já viveu alguma dessas situações, mas isso é muito mais comum do que a gente pode pensar. Pais críticos. E é uma coisa legal assim, né? Real, vamos mudar. Uma coisa real é que muitos pais valorizam mais
o fazer do filho do que o ser. E isso é complicadíssimo. Porque imagina você aí quando criança, se sua mãe só te elogiava por ter boas notas, por fazer bem tal coisa, por fazer bem aquilo ali. E muitos pais, não por mal, até às vezes acham que incentivam, mas frequentemente valorizam muito mais o que um filho faz do que o que ele é. E cara, isso afeta muito o autoconceito daquele ser humaninho que vai crescer. E que são vocês aqui que estão hoje aqui. Todas aí mulheres adultas que um dia foram crianças e que agora podem olhar para trás e mudar. E reprogramar esses autoconceitos que até então estavam distorcidos. Porque não faz mais sentido pra gente continuar acreditando no que um dia, algumas situações, fizeram a gente acreditar que a gente era. Então eu já falei 3 formas de terem sido desenvolvidas esse complexo de inferioridade. Vamos lá para o 4. Super comum. E aí a abordagem direta do inconsciente também fala muito disso. O nosso inconsciente registra desde a gestação, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Todas as situações vivenciadas, a gente vai registrando inconscientemente. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, uma gravidez indesejada, não planejada, ou às vezes um pai que sonhava em ter um menino e aí nasce uma menina. Cara, isso cria registros que a gente chama registros negativos de base profundos em uma pessoa. Imagina uma mulher que desde o próprio nascimento não foi desejada, não foi planejada. Ou o pai queria um menino ao invés dela. Ou a mãe até, depois da gravidez, depois do parto, teve uma depressão pós-parto, que é o momento em que o bebê mais precisa de atenção da mãe. E todo mundo entende, eu não sei se quem é mãe, quem não é, quem sabe essa depressão pós-parto, mas é muito comum até questões hormonais, não tem nada a ver necessariamente com afeto, mãe e filha, mas o bebê tá ali no momento que ele mais precisa que as necessidades básicas emocionais sejam atendidas, a mãe não está presente, porque a mãe não tem condições emocionais. Então esses fatores ligados à gravidez, ao parto e à gestação e gravidez é a mesma coisa, mas esses fatores, essas situações ligadas a isso também podem ser fontes onde começa um complexo de inferioridade. E no consultório é muito comum ver, até pela ADI mesmo, pacientes que não conseguem se sentir parte de alguma coisa, parece que se sentem deslocados, não sou suficiente, nada que eu faço tá bom. E aí quando vai fuçar na terapia, vê os registros de base ligados muitas vezes a essa questão de parto, de gravidez, de ser indesejada. Aí às vezes vê uma cena do pai visualizando, o pai imaginando que é um menino, aí ele já vê jogando bola com o filho, pensando em nome pro filho, e aí de repente descobre que é uma menina, sabe? Então assim, eu não sou bem-vinda, eu não sou aceita, ou eu atrapalho. Você percebe que essas frases sobre si mesmo, que são frases registros, elas determinam, entre aspas, o rumo da nossa vida. E é nisso que eu quero bater aqui na tecla com você. Então, quinta também origem de complexo de inferioridade. Abusos sofridos na infância, sexuais, físicos e até verbais. Isso com certeza mexe com qualquer autoconceito que a pessoa tem sobre si mesma. Às vezes uma criança que é abusada, aquela situação desencadeia nela algo do tipo: eu sou um lixo, eu me senti um lixo, eu não presto. E aí podem vir N outros registros, outras frases que ela define como sendo ela a partir daquilo. Se isso aconteceu comigo, é porque eu sou um lixo, é porque eu não tenho valor. Então, às vezes, abusos sexuais podem sim desencadear esse complexo. Outra coisa, abandono dos pais, literal mesmo, tipo pai e mãe que literalmente abandonou o filho, não quis criar, ou a mãe era mãe solteira e não quis criar a criança, deu para alguém e tudo, ou por algum motivo mais forte também,
separação dos pais, o pai largou a mãe, aí a criança entende que o pai largou foi ela também e que ela não é amada. Então esse abandono dos pais favorece e é como se regasse essa sementinha do complexo de inferioridade. E aí, além de tudo isso que eu falei, tem outras coisas mais que podem ser do tipo: a criança, a pessoa nasceu com algum aspecto físico mesmo seu, foi motivo de chacota quando criança, sabe? Algum aspecto físico, o seu peso, seu cabelo, seu olho, sua orelha, seu nariz, seu corpo. Eu, no meu caso, era chamada, por exemplo, de girafinha na escola, girafinha júnior. Eu odiava isso, sabe? E assim, de fato, é uma coisa que eu tenho que até cuidar, porque eu não gosto muito de ser muito magra. Eu me acho magrela. E eu lembro que quando eu entrei pra fazer academia mesmo, eu entrei porque eu me incomodava com o meu corpo, de verdade. Eu me achava magrela demais. Eu sei que tem pessoas que tudo que querem é ter um corpo magrelo. Mas isso é algo até que assim, óbvio que tá ligado ao meu autoconceito, que hoje eu tenho consciência e tenho muito mais controle se isso me abala, se isso não me abala. Mas até alguns aspectos físicos seus, desde criança, que podem ter sido motivo de chacota, podem comprometer e alimentar esse seu complexo de inferioridade. E tinha alguma coisa aqui que eu queria falar que eu esqueci, mas tinha mais alguma origem que eu queria ter falado aqui, mas eu esqueci, mas também não tem problema não. Na hora que eu lembrar eu falo. E aí tá, Marcela, reconheci em algumas dessas aí que você falou, caramba, isso aconteceu comigo mesmo. Eu não lembro de ter recebido afeto, ou minha mãe e meu pai me criticavam muito, ou nem conheci meu pai. Ah, tá, peraí, lembrei. Lembrei. Sabe uma das coisas também que desencadeia esse complexo de inferioridade? Às vezes, seu pai, ele não tinha, por algum motivo, respeito pelas mulheres ou admiração pelas mulheres. Ele não conseguia ser fiel, ou ele não conseguia respeitar a sua mãe em palavras, ele não conseguia admirar as mulheres. E, cara, o pai, que é a nossa principal figura do sexo oposto, que a gente admira, convive e tudo, se esse homem não admira e respeita as mulheres, e eu sou mulher, cara, é muito difícil de eu naturalmente me sentir com algum valor. Então, às vezes, um pai que não consegue respeitar as mulheres, por algum motivo aí, a gente teria que ir lá para trás, e seria mais muito tempo de live, que esse pai traz da própria história também. Mas se por algum motivo ele não consegue, essa mulher pode simplesmente se reconhecer sem valor nenhum para os homens. E aí é para os homens de modo geral, sabe? E ela às vezes nem entende. Mas uma mulher que não teve um bom relacionamento nesse aspecto com a figura paterna, ela pode desenvolver, sim, um grave ou intenso complexo de inferioridade. Mas a boa notícia é que tem solução, porque todas nós somos hoje mulheres adultas, temos discernimento e poder de decisão, de olhar para a nossa história e dizer, ok, isso faz sentido eu continuar acreditando nisso? Como é que isso tem comprometido a minha vida? E aí agora a gente vai para o terceiro passo da live, que é o quê? Os sintomas desse complexo de inferioridade na vida adulta. Então beleza, eu já falei o que é, eu já falei como é que ele começa, várias formas que esse complexo pode começar, e agora eu vou dizer como é que ele se manifesta na nossa vida adulta. Faz sentido? Então vamos lá, mais água aqui, peraí. Uma pessoa, uma mulher, a maioria aqui que me ouve é mulher, que está a todo momento se comparando com outra, em pensamentos até. Então ela está sempre comparando o desempenho dela com outra pessoa, o que ela fala, a forma de agir, a postura, o jeito de se vestir. Então, qualquer situação corriqueira para ela, inclusive questão de internet e rede social, que isso alimenta hoje um senso de comparação incrível no ser humano que eu nunca vi. Então, se as pessoas antes se sentiam inferiores por esses motivos que eu trouxe, hoje as redes sociais alimentam muito. Como esse comparativo é muito mais com a vida boa e o palco das pessoas que você vê na rede social e não com os bastidores, então tem uma distância aí, uma lacuna extremamente grande, mas que você se compara.
você acha fulana melhor, mais bonita, com mais atitude, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Então, um dos sintomas da nossa vida adulta e no nosso relacionamento com o parceiro, com as pessoas ao nosso redor, é estar frequentemente se comparando com essas pessoas. Então, esse é um dos sintomas. Outro, pensa e sente que nunca será ou é reconhecida pelos outros. Sabe aquela coisa, às vezes a criança, que era muito reconhecida pelo fazer, ao invés do ser, cresce e vira uma mulher que faz tudo, mas porque ela quer atenção, ela quer reconhecimento. Mas essa mulher cresce, no momento que ela faz muito, ou que ela tá fazendo alguma coisa pelo outro, vem aquela voz dentro dela de que ela não vai ser reconhecida, de que isso que eu tô fazendo não tem valor, não vai ser reconhecido pelo outro, sabe? E isso é um dos sintomas de complexo de inferioridade. Outra, e isso é muito comum, sobretudo em relacionamento, tem uma necessidade de reconhecimento do parceiro extremamente grande. Ela precisa da validação do parceiro para se sentir bem consigo mesma, para se sentir bonita, para se sentir segura. Sabe aquela coisa? Tem mulheres que às vezes se arrumam, saem com o marido, aí estão na rua, olha para outra mulher, aí começa a olhar para as mulheres e já começa a se encolher, tipo assim, meu Deus, tem muito mais mulher bonita aqui, ou tem muito mais mulher isso, aquilo ali. E aí já começa, mesmo que sem se dar conta, a se fechar, sabe? Então tem uma necessidade de validação e reconhecimento do parceiro tremenda. E às vezes qual que é o perigo disso? Que não é sempre que a gente vai ter. E quando não tem, então quer dizer que o meu bem-estar e meu equilíbrio emocional está na mão do outro. Quando não vem, eu me sinto sem valor. Quando vem, eu me sinto ótima. Quando não vem, eu me sinto péssima. Sabe? E isso é delicado demais. Outro sintoma e característica aí. Não consegue dizer não por medo de rejeição. Cara, você para pensar como que esse não conseguir dizer não está muito ligado também a um complexo de inferioridade. Porque se eu tenho medo, se eu não me acho, aí a gente vai usar aquela expressão, né? Se eu não confio no meu taco, com que cacife eu vou rejeitar alguma coisa ou dizer que eu não posso, que eu não quero, que eu acho melhor não? Aí a pessoa, às vezes, para evitar, na cabeça dela, evitar um conflito, evitar magoar fulano, evitar... A historinha que a gente conta por não conseguir dizer não, é sempre aquela coisa, eu não quero magoar fulano, vamos evitar dor de cabeça, quem sabe é melhor sim. E aí essa é a historinha que a gente conta, mas no fundo, o medo é o quê? De ser rejeitada. É de dizer não e ser reprovada, e tá fazendo errado, sabe? Então é aquela coisa, se você não confia no seu taco e tem esse complexo de inferioridade, você dificilmente vai conseguir dizer não. Com segurança, com leveza, porque dizer não, às vezes as pessoas têm a imagem de que isso é uma atitude grosseira. Tio, não. E não é bem isso. Então, esse é um dos sintomas, não conseguir dizer não. Outro sintoma, esse é muito claro, assim, você consegue perceber facilmente, diferente dos outros que eu já citei. É uma pessoa que precisa muito estar sempre bem arrumada para se sentir bem, para se sentir com valor. É aquela pessoa que, e eu não estou criticando quem se arruma, entende uma coisa, a gente está falando de conceito e de autoconceito, e um dos sintomas de complexo de inferioridade é aquela pessoa que não se sente bem consigo mesma quando não está arrumada, ou quando não está bem vestida, ou que se sente inferior às outras simplesmente por não estar tão arrumada como isso, aquilo ali. E tem um professor meu que até falou uma vez, um professor fantástico da pós-graduação, ele acho que é da Colômbia ele, e ele falou assim, as pessoas que usam muitas coisas de valor, e é preciso ter maturidade para entender isso, tá? E não levar ao pé da letra. Ou se quiser levar, leva também. Mas as pessoas que usam muitas coisas de valor é porque, no fundo, não reconhecem o próprio valor. E isso, desde então, para mim, fez muito sentido. Por quê? É óbvio que a gente, por entender isso, não precisa ir para o outro extremo e virar um mendigo aí do tipo, né? Tô curtindo a vida e não.
É tudo o equilíbrio e o que tem por trás do que a gente faz ou deixa de fazer, entende? Então, assim, tudo que eu tô trazendo pra vocês, essas situações na vida adulta, por exemplo, eu tô trazendo dentro do contexto que eu tô falando de complexo de inferioridade. Se você quiser olhar por outra ótica, pode representar outra coisa. Então, mas eu tô trazendo dentro do contexto de complexo de inferioridade. Então, cuidar da beleza de forma excessiva também muitas vezes é um sinal de que ali por trás tem complexo de inferioridade. Olha outra característica aqui, que eu conheço pessoas assim. São aquelas mulheres que... Mulheres, né? Ou pessoas que criticam muito ou que falam muito dos defeitos dos outros, sabe? É aquela pessoa que tenta enxergar o lado ruim dos outros para amenizar o próprio lado negro. Complicado, né? Mas isso acontece muito. Então, às vezes, a pessoa não é nem por mal, ela não fica apontando o dedo e criticando na sua cara. Às vezes ela comenta com uma amiga sobre alguém, né, fulana, ou às vezes ela com ela mesma só pensa no lado ruim de cicrana, no defeito de beltrana e tal, mas porque, no fundo, ela tem ali um sentimento de inferioridade, de que não é capaz, e aí por isso, se eu olho também o ruim do outro, eu me sinto até um pouco melhor, tipo, se eu não sou tão boa assim, também tem alguém que não é tanto. Faz sentido, gente? Se tiver fazendo sentido, me fala. Mulheres que são ciumentas demais, e é o que eu falo, isso é um outro sintoma. O ciúme excessivo, ele não é causa de nada. Às vezes as mulheres falam assim, eu tenho um problema que eu sou tão ciumenta, eu preciso dar um jeito nisso. Esse é o sintoma, o problema é mais embaixo, e às vezes ele começa com um complexo de inferioridade. Então o ciúme excessivo está ligado também a medo de ser abandonado, porque ciúme é quando a gente tem medo, eu até falei ontem na live, de que o nosso companheiro dê afeto para outra pessoa. E se isso acontecer, o que vai acontecer? Ele vai me largar. Se ele tá com outra pessoa, ele não tá comigo. Então, você é abandonada. Então, você percebe que o ciúme em excesso também é um sintoma de complexo de inferioridade. Uma pessoa também que não consegue receber críticas. Cara, isso é incrível. Eu falo que é incrível porque eu já fui assim, tá? Eu não sou blindada às coisas, não. Mas sabe aquela pessoa que, tipo assim... Alguém vai falar alguma coisa que não é por mal, mas ela recebe como se fosse assim, uma ofensa, que você tá acabando comigo. Não admito que você faz tanto tal coisa e você ainda vem e fala. É aquela pessoa que tem uma reação até desproporcional, às vezes na forma de falar e de reagir mesmo, com alguma crítica que ela recebe. Mesmo que seja de uma forma educada, sabe? Óbvio que crítica com falta de respeito ninguém pausou aqui e voltou. Então, às vezes, a crítica pode ser do parceiro, mas do trabalho, amigos, enfim. Então, uma pessoa que tem dificuldade de receber críticas, por trás pode ter complexo de inferioridade também. E, por fim, um dos sintomas na vida adulta é o quê? A pessoa perfeccionista demais. É aquela que, se não faz bem feito, é melhor não fazer. Esse tipo de coisa. E, provavelmente, essa foi uma das crianças que os pais reconheciam muito pelo ótimo e excelente desempenho. Sabe? Excelente desempenho tá ótimo. Então cresce, eu tenho que fazer tudo muito bem feito. Porque se não for bem feito, é melhor não fazer. E muitas pessoas deixam de fazer as coisas porque pensam que não vai ser bem feito. Então é melhor fazer imperfeito do que não fazer o perfeito. E o perfeccionismo é um sintoma de complexo de inferioridade. Então vamos lá para como estratégia para lidar com isso, que eu acho que é tudo o que vocês querem aqui também. Marcela, me fala as estratégias de como eu lido com isso, como é que eu acabo com isso na minha vida, sabe? Como é que eu contorno essas situações em que surgirem esses complexos de inferioridade. Primeira coisa, a partir de tudo que eu falei, você precisa, primeiro ponto, anota aí quem quiser. E se quiser anotar, escrever no caderno, tirar foto depois e botar nos stories e me marcar, faz. Mas a primeira coisa, o primeiro passo, você precisa valorizar suas conquistas. E aí eu vou te pedir para escrever de fato. E aí pode ser uma linha do tempo. Você pode desenhar uma linha desde o seu nascimento até hoje. O que você lembrar de conquista, de coisas boas.
passei num vestibular, nasci, a minha primeira conquista, sabe qual foi? De verdade, eu não tô zoando não, foi meu nascimento. O parto foi super conturbado. Tinha risco de má formação do feto, tinha risco de eu não nascer viva e bem. Essa foi minha primeira grande conquista. E aí você vai colocando todas as suas conquistas. Qualquer uma que seja. Não tem uma melhor e uma pior. Tudo é conquista. E tudo que você lembrar, anote. Não quero fazer a linha do tempo. Faça em forma de lista. Mas coloque aí tudo o que você já conquistou na vida. Tudo. E se quiserem colocar aqui pra mim nos comentários, o que pra vocês é uma conquista que vocês já tiveram. É legal, porque é um exercício em que a gente começa a resgatar o lado bom de nós mesmas. Então esse é um primeiro ponto. Valorize suas conquistas. Segunda forma de lidar com o complexo de inferioridade. Você precisa reconhecer suas qualidades. Marcela, óbvio, né? Mas é difícil. Como é que eu vou reconhecer minhas qualidades? Da mesma forma que eu te pedi para reconhecer suas conquistas, eu quero que você traga à tona suas qualidades. E eu sei, muita cliente minha fala assim, nossa, mais difícil, hein? Se você pedisse meus defeitos, eu falo rapidinho. Agora, minhas qualidades é mais difícil. E aí eu quero que fique fácil. Esse é o objetivo. E aí, às vezes eu falo para minhas clientes assim, mas eu não sei, eu sou boa. Eu falo, qualquer coisa que você se sentir que você é competente, que você é boa. Eu, Marcela, se eu fosse colocar sobre mim, por exemplo, eu colocaria dos mínimos aos máximos detalhes, desde que eu me considero uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa filha, etc., até uma boa motorista, coisas desse tipo, boa dançarina, tudo em que eu me considero boa. Porque isso vai te ajudar a olhar de verdade o seu autoconceito. E ninguém faz isso por você. Os nossos pais, quando moldaram a gente na infância, eles criaram a gente a partir do autoconceito que eles tinham deles mesmos. Olha só. Isso vai virando uma cadeia, mas que chegando em você, a gente pode interromper. Então a segunda forma é reconheça as suas qualidades. Terceira, mude o foco. Como assim? Sempre que você for se criticar, e eu quero que a autocrítica agora se torne um movimento consciente. Eu quero que você perceba na hora que você estiver se criticando. Porque eu quero que naquele momento que você está se criticando, você precisa se esforçar para reconhecer algo que você fez de bom. Em relação à mesma coisa que você está se criticando. Eu não devia ter feito tal coisa. Eu quero que você olhe para a mesma situação e reconheça uma coisa que você fez de bom. Uma. E se não fez, que você teve a intenção por trás, positiva disso. Combinado? Então, terceiro, quarto, pratique autoconhecimento. Minha gente, eu vou virar chata falando de autoconhecimento. Mas é porque o que vocês estão fazendo aqui é autoconhecimento. Eu estou ensinando para vocês algo sobre vocês. E isso está fazendo vocês se conhecerem melhor. Então, essa live, por exemplo, é uma forma de se autoconhecer. Livros é uma outra forma de se autoconhecer. Cursos, filmes, escrita, escrever muito sobre você mesma. Se autoquestionar é uma forma de autoconhecimento, mas esse se autoquestionar tem que ser com cuidado, porque às vezes as mulheres com complexo de inferioridade ficam se perguntando, mas tá vendo, por que você não fez isso? Sabe, isso pode ser mais uma arma para você ficar se martirizando, não é isso. São perguntas certas, do tipo, o que essa situação tá querendo me mostrar? Como eu posso ter mais compaixão por mim nessa mesma situação? O que eu estou deixando de perceber sobre mim agora? Tem que ser perguntas certas. Então, autoquestionamento também é um processo de autoconhecimento. E eu, ao final, vou responder as perguntas. Reconheça que você... E esse último, ele é incrível, porque assim, que é reconhecer que você veio de algo maior. E aí você vai falar assim, Marcela, como assim? Eu não sei qual que é a sua religião, e isso independe de religião. Mas quando a gente pensa da nossa origem, e que a gente veio, independente da sua religião, de algo maior, em perfeito estado, condições, plena das nossas capacidades, habilidades, dons,
E a gente veio assim ao mundo. A gente foi concebida assim. O que aconteceu é que ao longo da nossa infância, adolescência, juventude, até a vida adulta, inúmeras situações foram limitando e até escondendo a nossa verdadeira essência. E agora é momento de desabrochar nisso. Então, esse último passo eu diria que é até um dos mais importantes, porque é quando você vai direto na sua essência e entende que você é única, que você é especial, que independente do que você viveu na sua infância, você tem o seu valor e que ele precisa ser resgatado por você. Às vezes teve uma pessoa que eu li um livro uma vez e que ele fala assim, que às vezes é preciso que alguém acredite em você para que você mesma consiga acreditar em você. E eu, em tese, isso é até verdade muitas vezes. Às vezes tem alguém ao nosso redor que acredita mais na gente do que a gente mesmo. Isso pode ser um caminho, sabe? E aí eu até coloco aqui que quando eu falei para vocês reconhecerem as qualidades, perguntem de pessoas do trabalho, da família, amigos, de ambientes diferentes. Perguntem para essas pessoas o que elas admiram em você. O que a sua presença acrescenta na vida delas. Eu já fiz esse exercício. Eu só indico aqui o que eu já fiz. E eu já fiz isso. E as respostas que vêm, você não acredita. De verdade. Então, essa é uma das formas. Aí você pode dizer assim, mas você está alimentando ainda mais a validação pelo outro, se eu tenho que perguntar para os outros o que eles acham de mim. Não. Você está num processo totalmente consciente de que isso que você está fazendo agora é para você construir. Você está construindo o reconhecimento das suas qualidades e habilidades. Combinado? Então, por último, foi esse, reconheça que você vem de algo maior. E por fim, gente, para fechar, antes de responder as perguntas, eu quero só dizer o seguinte, que eu sei que é desafiador e intuitivo a gente se valorizar. Às vezes, é até a gente aprender o que é errado se valorizar. É uma pessoa que se acha, uma pessoa que se valoriza. E isso tudo podem ser crenças que impedem você de se autorrealizar, cara. De se sentir bem com você mesma, de se sentir bem sozinha com alguém, sabe? Então, a gente tem que até mudar essa visão de que se valorizar é uma pessoa soberba. Não, uma coisa não anula a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esquece. Se valorizar é sinal de amor próprio. E vai ser desafiador, talvez no começo, você aplicar formas de se valorizar, de parar de se comparar, de resgatar suas qualidades, mas prega esses exercícios, essas coisas que você escreveu em algum lugar visível aí, no seu armário, na sua gaveta, na parede, na porta, porque isso vai ser super importante para você introjetar isso na sua cabeça sobre você mesmo. E entenda que todo esforço do mundo, ele vale a pena quando for para mostrar o que há de melhor em você. Então, por mais desafiador que seja esse processo, ele vale a pena. Se for para mostrar o melhor de você e mais do que isso, se for para fazer você se amar ainda mais. Beleza? Agora eu vou para as perguntas aqui. Se alguém tiver uma pergunta, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Ah, meu Deus. A câmera vira para lá. Pergunta. Aqui foi mais um comentário mesmo. Passando por muitos problemas, tenho sentido que não tô bem. Minha cabeça não tá boa. Precisamos de ajuda. É buscar ajuda mesmo. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Gente, se alguém tiver uma pergunta que ainda não mandou, me manda aqui agora. Faz todo sentido, eu já me vi aí em alguns pontos. Eita, ciúmes e críticas. Qualquer crítica já acho que tá me inferiorizando. Deixa lá o salva, por favor. Vai ficar salva, gente. Pode ficar tranquila. Essa parte de perguntar aos familiares eu tenho vergonha. Como não se sentir inferior? Putz, eu falei tantas formas aqui. Depende da situação, Josi. Depende da situação. Uma das formas é você ter escrito todas as suas habilidades, todas, e sempre estar preenchendo cada vez mais aquela lista. E no momento que vier esse pensamento sabotador de que você não é boa o suficiente, você precisa lembrar das suas qualidades. Como aprender a dizer não? Cara,
Aqui no meu Instagram, procura um post, 6 formas de dizer não. Você pode fazer uma contraproposta, dizer que não aceitar completamente o que a pessoa propõe e propor uma outra coisa. Você pode pedir tempo para pensar antes de dar resposta. Você pode... Tem 6 formas. Procura aqui no meu Instagram que você vai ver lá como aprender a dizer não. Como controlar ciúmes. Bom, gente, controlar ciúmes. Na verdade, o ciúme ele é um medo da gente perder o outro. A gente controla o ciúme tendo confiança, tem um processo aí. Controlar o ciúme é uma consequência. A gente precisa ter confiança no nosso taco. E para isso a gente precisa mudar o autoconceito e reconhecer nosso próprio valor. Então é reconhecendo o seu próprio valor que você vai entender que se fulano quer estar comigo, é porque eu sou, desculpa a palavra, foda. E eu mereço. E se ele não quer estar comigo, é porque eu mereço algo melhor. Independente do seu tipo físico, do que quer que seja, você se torna uma mulher atraente e interessante pelo que você é. E isso não é balela não, isso é real. Porque a aparência ela até pode causar boa primeira impressão, mas ela não sustenta nada. Então o ciúme em excesso é quando você controla ele aprendendo a se valorizar e alimentando os pensamentos certos nas horas erradas. Porque o que é a hora errada? É a hora que vem a lapada ali, que vem, meu Deus, onde fulano tá, não me atende, Jesus, aí vem aquela... Até o corpo reage, os batimentos aceleram e tal. Então é no momento errado, você tem que cultivar os pensamentos certos. Beleza? Se a única crítica que nos incomoda for do parceiro, é considerada problema de inferioridade? Gente, aí que tá, Manu. Como que incomoda essa crítica? Porque eu não sei pra você realmente o que é incomodar. Mas eu também não sei que crítica é essa que ele faz, por exemplo. Mas isso, ser inferioridade, ser problema de inferioridade, depende muito mais de como é que isso ressoa dentro de você. Quando ele faz alguma crítica, você fica muito mal, você fica pra baixo, você se sente, perdão da palavra, mais um lixo, você se sente incapaz, desvalorizada. Se isso dura em você também um tempo considerável, é porque tá dentro de você acionando alguma coisinha aí que precisa melhorar. Sabe? É como se assim, gente, quando criança, introjetaram na minha cabeça, ou eu acreditei, eu cresci acreditando que eu não tinha valor. Aí eu cresço com essa ideia ali na cabeça, qualquer coisinha que fulano fala, aciona isso aí. Então eu preciso o quê? Mudar essa ideia sobre mim. Eu tenho valor, eu sou digna de respeito, de amor, de carinho, de... Sabe? Você tem que começar, e às vezes eu falo para as pessoas escreverem, as pessoas não entendem o efeito disso. Eu, Marcela, quando eu estava mudando, reprogramando a minha mente, o meu autoconceito, eu peguei frases sobre autoconceito e escrevia no papel: sou digna de amor, sou digna de respeito, minha vida agora é direcionada para a luz, para isso, para aquilo. Eu escrevia, recortava em balãozinho e pregava nos meus espelhos. Porque de manhã, quando eu acordava, eu queria que ficasse algo automático, eu precisava me ajudar a me ajudar. Tá entendendo? É por isso que eu falo que às vezes no momento errado a gente tem que ter a atitude certa. E tem dias que a gente tá mais vulnerável para alguns sentimentos ruins. Qual o limite positivo de se arrumar demais? Putz, isso é uma pergunta boa e um tanto complexa. Mas, mais uma vez, foi a Kika que perguntou. Eu vou voltar para a questão do como é que eu me sinto quando eu me arrumo muito, como é que eu me sinto quando eu não estou arrumada, sabe? Então eu tenho que perceber isso. Se eu não me sinto bem por não estar arrumada, por às vezes precisar ir no supermercado eu não sei, aí eu não sou uma das pessoas que muito me arrumo, então eu também não sei, eu já fui muito desleixada, agora eu sou melhorada aí. Mas você tem que perceber essa questão. Como é que eu me sinto quando eu não me arrumo muito, sabe? E é a partir disso que você vai sentir se você precisa estar bem arrumada para se sentir segura e bem, ou se independente de estar bem arrumada, você se sente assim. Então eu acho que esse limite, cada pessoa sabe de si mesma qual que é.
E é importante cada pessoa perceber isso. Você pode me passar seu zap para eu falar com você no privado? Renata, zap não, mas me manda uma mensagem no privado aqui do Instagram, que eu respondo, inclusive algumas dúvidas das minhas seguidoras eu respondo por lá, por vídeo, então fica à vontade de mandar por lá. Quando uma das partes do casal se sente mais inferior que outro? Bom, é o complexo em ação. E às vezes a mulher com complexo de inferioridade, ela junta com um cara meio, sabe, um controlador narcisista, não. Narcisista, sabe? Tipo, eu sou o cara, você nem tanto. Então tem que ter cuidado, porque os quebra-cabeças se encaixam, sabe? E mesmo que não sejam tão bons, a gente precisa mudar algumas peças do quebra-cabeça. E é cultivando esse autoconceito. Então, gente, para eu ir finalizando aqui, deixa eu ver, tem pergunta aqui no privado. Uma pessoa me disse que por ter amor próprio... Aqui, ó. Uma pessoa me disse que por ter amor próprio eu não tinha empatia pelos outros. Paciência, porque se a pessoa tá... Isso aí eu não sei exatamente o que aconteceu, mas muitas vezes as pessoas projetam na gente o que é o problema delas. Então, se pra ela amor próprio ser egoísta, não ter empatia, aí você tendo o autoconceito muito bem estabelecido, você vai falar: olha, eu lamento se pra você é isso, de verdade mesmo, eu lamento. Mas eu tô me cuidando, eu tô me priorizando, eu tô me valorizando. E aí, às vezes, eu falo até das mulheres precisam aprender a serem egoístas. E é difícil a gente aprender que egoísmo é ruim, sabe? Que o ser egoísta é não se importar com a opinião dos outros, não se importar com o bem-estar dos outros e tudo. Então, o amor próprio, muitas vezes, ele tá ligado, ele acompanha junto com o quão egoísta, no melhor sentido da palavra, a gente é. O que mais? Deixa eu ver aqui mais pergunta. Ai, menina, esse negócio. Como estão as inscrições do curso? Acabam hoje as inscrições, 12:00. Quem não quiser perder essa chance de destravar a vida amorosa, de descobrir como de fato construir esse relacionamento que você merece, que você tanto sonha, as inscrições acabam hoje do método Rios, viu? Eu tô muito empolgada com isso. Bom, e quem quiser informação do método, o link tá na minha bio do Instagram. Fica até hoje, 12:00. Gente, eu vou indo nessa então. Foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje. Espero que tenha sido produtivo e proveitoso para todas. Quem gostou, quem fez exercício, quem escreveu, tira um print, compartilha nos stories para eu ver que o que eu tô fazendo tá sendo bom para vocês. Ai, mais uma perguntinha. Eu vou responder só ela então antes de ir embora. Como melhorar a autoestima? Gente, a autoestima a gente melhora fazendo bem pra gente mesmo, fazendo coisas por você. Então, a autoestima você melhora fazendo tudo que te traga bem-estar, segurança, paz. Então, para algumas mulheres, o que faz bem para elas é praticar um exercício, ligar para as amigas, fazer a unha, cultivar essas coisas diariamente e frequentemente, não em picos de momentos de que eu me cuido muito ou eu me valorizo muito e de repente passa aí um ano e enfim. Então, um beijo pra vocês, fiquem em paz, até amanhã às 16h e eu espero vocês aqui. O tema de amanhã é como, deixa eu ver aqui, aprenda a não se culpar. Esse tema vai ser bom também, que a gente se culpa, que é uma beleza. Um beijo pra vocês.